Salve Maria, dia 19 de abril de 2021, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. E o evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 6, nos versículos do 22 ao 29. Do evangelho segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos, no trecho do evangelho de hoje, que a multidão procura Jesus, Jesus havia multiplicado os pães e saciou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, nesta perspectiva de que eles estavam buscando alguém que os orientasse, que os levasse a uma palavra de esperança. E Jesus, como no evangelho de São João nos relata, realizava sinais, que eram milagres, que eram curas, que era a ressurreição de mortos, e toda esta realidade que envolvia a realização da vontade do Pai, na vivência de que Jesus realizasse a chegada do reino. Percebemos, destas realidades, o povo buscando Jesus, quer encontrar Jesus. E claro, quando percebem que Jesus não havia na noite anterior ido na barca, ao perceberem Jesus estava lá e eles se perguntam: como chegou aqui, Nós nordestinos dizemos: oxente, como foi que o Senhor chegou aqui? E claro, Jesus nem responde a pergunta, coloca para eles, me procurais não porque quereis sinais, mas porque comeram e ficaram saciados, Com certeza, ter estado neste momento da multiplicação dos pães, ter sido saciado por Jesus do alimento que dá sustento ao nosso corpo. Eles também antes foram alimentados pela palavra. Seguiram a Jesus porque ouviram falar dos sinais. Mas Jesus, com certeza, os ensinava por meio da palavra, os enchia de esperança e anunciava que o reino de Deus havia chegado para todos. Então, este primeiro momento. O pão de cada dia. Quando Jesus diz a eles, que o estavam procurando, por causa do alimento que sacia a fome, nós percebemos também que o que falta em meio a toda a humanidade é a partilha. Quantas pessoas jogam fora quilos e quilos de alimento todos os dias? Se você juntar o pouquinho que você joga fora, todo dia um pouquinho, quanto no final da semana daria? E que com certeza alimentaria muitas pessoas, Então é interessante que a gente soubesse partilhar também. Tem gente que coloca algo no prato e que não come, para jogar fora. É mais absurdo quando você vai no restaurante que a comida é pesada. Então você paga pelo peso do alimento e você termina e deixa alimento. É uma mania, de pensamento, que o povo diz de riqueza. O rico deixa no prato. Não deixa não, porque sabe quanto custou. Quem deixa são pessoas
que acha que estão fazendo uma coisa para ser melhor que os outros e demonstra o quanto é incapaz realmente de olhar para o outro. Tudo bem que você pagou, claro, trabalhou, mas quantas pessoas passam necessidades no mundo, né? E a gente vê muitas vezes nos semáforos alguns pedintes e algumas realidades. Arrume numa quentinha, né? E dê a uma pessoa no sinal, né? Arrume a comida como se você fosse fazer o prato para outra pessoa realmente, e você dá numa sinaleira, não é? Você dá a uma pessoa que você sabe que está passando necessidade. Às vezes um vizinho, uma vizinha, né? Alguém próximo, alguém da igreja, né? Ou que você pode ajudar, que você pode, né, auxiliar, sendo, né, esta mão amiga, esta partilha, né, nos benefícios que Deus te dá como dom e graça. Claro, Jesus nos diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E quem nos dá? O próprio Jesus. A gente luta todo dia pelo nosso sustento, mas será que temos lutado pelo pão do céu, pela Eucaristia, pela vivência da palavra? Olhe que o Evangelho de ontem, não é? Do domingo, do terceiro domingo, o Evangelho nos falava, a segunda leitura da primeira carta de São João nos falava da realidade de que quem diz que conhece a Deus, mas não segue os mandamentos, é um mentiroso. Então, como é que eu vivo a minha vida, né, e realmente preocupado somente com os bens terrenos, né, e como eu vivo, né, os mandamentos? Como é que eu vivo esta experiência do amor de Deus? Então, eu preciso entender a palavra, eu preciso fazer com que a palavra se torne vida na minha vida, um sentimento verdadeiro e autêntico para testemunhar Jesus. Por isso, né, São João é tão forte quando nos diz: quem não vive, né, os mandamentos, ou seja, quem não vive a palavra, é um mentiroso. E claro, ninguém engana Deus. Então é necessário que nós percebamos, né, que é necessário viver conforme os mandamentos e a palavra do Senhor. E a pergunta, não é, daqueles: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, né? Que nós sejamos capazes de crer no Cristo. Veja, mas não é um crer de arrepio, de quando eu sinto vontade, não é? Tem gente que diz: não, eu vou para tal missa, não é? Porque eu me arrepio, porque as pessoas caem, porque isso. Isso não é ter fé em Cristo. Não é. A fé no Cristo me diz: quando eu leio a palavra, eu creio e eu vivo esta palavra. Pode acontecer de um repouso no Espírito, pode acontecer de sentir um arrepio, pode acontecer, inúmeros fenômenos podem acontecer. Mas isso não quer dizer que seja Deus. Precisamos ter muito cuidado, não é? Porque Deus age no silêncio e não sentir nada. Santa Teresa d'Ávila passou quantos anos sem sentir esta presença de Deus? E depois ela tem o grande êxtase, né? Mas ela viveu a fidelidade. Não sinto Deus, mas eu permaneço fiel nos horários de oração, mesmo rezando quando não tem vontade. Os santos viveram esta experiência e por isso são santos. Porque você come só quando tem vontade? Não. Você toma banho só quando tem vontade? Não. Você vai trabalhar só quando tem vontade? Também não. É necessário viver a experiência com Cristo. É necessário aprofundar cada vez mais esta palavra para que o Cristo habite o nosso coração e o nosso ser. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.